Muitos dos nossos companheiros já caíram, alguns estão mortos e outros sofrem bárbaras torturas nas mãos de militares. No livro aberto eu vou falar sobre o livro Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Espero que não esteja muito escuro porque está anoitecendo. Mas esse livro foi lançado em 1979, quando o Gabeira voltou do exílio. O Gabeira, para quem não sabe, ele é um escritor, jornalista e político. Ele teve que ser exilado na época da ditadura como prisioneiro político em 1970. Vou botar aqui depois a data. Mas assim, ele voltou em 1979 e ele disse que como ele sobreviveu, ele ia escrever esse livro contando, né, as experiências dele. Tipo assim, tem o filme também, vou botar alguma cena aqui, outra aqui do filme, vocês verem. É um filme de 97, também do mesmo título, Que é Isso, Companheiro. Esse filme tem todo ele aqui no YouTube, pra quem quiser ver, mas eu indico que leia primeiro o livro, depois veja o filme, porque o livro, como sempre é, né, é bem mais completo. O filme se foca mais assim no sequestro do embaixador americano, que eu vou falar depois, mas o livro conta desde o início ali de 64. Ele é um livro fininho, mas tu vai ver que é um livro que diz muito, sabe? Então, tipo, eu gostei muito desse livro, né? Vou falar algumas coisas sobre ele. E quando o Gabeira volta do exílio, ele tem 38 anos. Hoje o Gabeira tem 78 anos. Bom, vou começar a falar. Uma coisa assim que me chamou bastante atenção é que, assim, que no início do livro o Gabeira tem 23 anos, ele trabalha no jornal Brasil. Uma coisa que me chamou bastante atenção assim é que naquela época os jovens entravam assim na resistência bem cedo, eles eram bem engajados assim bem cedo, tipo, por exemplo, o Gabeira, 23 anos é só um exemplo, mas tem outros, tipo, o líder da greve do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco na época tinha 17 anos. E tem também o Domingues, acho que é João Domingues, que ele tinha 15, 16 anos e ele já era, assim, revolucionário em tempo integral. Tipo, sempre, né? E o Gabeira falou assim, Domingues, porque tu não vai pegar e colecionar figurinhas, vai arrumar uma namoradinha e dar uns beijos no jardim dele e fala assim, que é isso, companheiro? Daí, tipo, então eu fico pensando assim, se eu, quando era adolescente, ou os adolescentes de hoje mesmo, se assim a gente, com 16, 17 anos, numa situação de ditadura, a gente teria esse engajamento, sabe? Porque a gente, quando é adolescente, a gente é muito mais assim, nós mesmos, né? Nossos problemas, tipo, então, não sei, né? Tipo, porque são gerações diferentes, né? Não é mesmo? Hoje em dia nós temos muitos atrativos, assim, para os adolescentes, assim, que talvez desviem um pouco da causa. Não sei, só né, uma divagação. Bom, então o Gabeira, né, entra pra resistência, né, tal, tipo, né, as pessoas se opõem. Eu vejo, assim, que a maior força, assim, contra a ditadura, que as pessoas que, assim, tipo, batiam de frente com a ditadura eram os trabalhadores, os sindicatos e os estudantes, as pessoas também, né. Então, assim, teve um protesto de um restaurante chamado Calabouço, que era, assim, um restaurante, se não me engano, dentro de uma escola. Os estudantes estavam protestando para que baixassem o preço do almoço. Então, chegou a cavalaria, os policiais, entraram lá e começaram a atirar. Algumas pessoas ficaram feridas, mas 2 pessoas morreram. E uma que ganhou mais destaque que morreu foi o Edson Luiz. O Edson Luiz tinha 18 anos. Ele levou um tiro no peito, a queima-roupa. Os outros jovens levaram ele para a Assembleia porque eles estavam com medo. Essa foto que vocês estão vendo, que eu estou mostrando, eu estou mostrando essa foto do Edson Luiz, que é a foto dele morto, porque as pessoas têm que ver, principalmente as pessoas que negam a ditadura, que dizem que ou não só negam, mas tem gente assim que glorifica a ditadura, né? Então não sei se eu acho que é muito importante eles verem, né? Tipo, uma coisa assim. Então eles levaram, né, para a Assembleia para que eles não sumissem com o corpo dele, para mostrar que ele era prova ali, o corpo de que sim, eles tinham matado o menino. E comoveu o país a morte da Edson Luiz, porque era tipo a morte de uma pessoa da inocência, tipo um menino assim que não estava ligado a nenhum grupo revolucionário. Ele era um menino de família muito humilde que tinha vindo do Pará para o Rio de Janeiro só para estudar.
tipo, só para terminar o segundo grau, ele era secundarista, como diziam, né? Então, a morte dele, assim, começou a fermentar, assim, os grupos começaram a ver que eles tinham que agir, né? E aí vem a passeata dos 100 mil, que é uma passeata que reuniu 100 mil pessoas, foi organizada pelo movimento estudantil, mas teve todo mundo, trabalhadores, pessoas famosas também, Chico Buarque, Gilberto Gil também estiveram. E tempo depois teve uma missa pro Edson Luiz e a cavalaria foi lá de novo. E quando as pessoas estavam saindo da igreja e cercaram as pessoas, os padres fizeram um cordão humano para levar as pessoas até a Avenida Rio Branco. E então os policiais começaram a atacar as pessoas com sabre, que é aquela espada, sabe? Tipo, daí várias pessoas ficaram feridas, sabe? Tipo, atacaram todo mundo, padre, jornalista, as pessoas que estavam na missa. Tem bastante coisa que eu queria falar, mas então vou tentar ser breve. Em 68 teve a AI-5, que é o Ato Institucional número 5, que é a época em que a ditadura ficou mais severa, porque se tinha censura prévia, os direitos políticos podiam ser cassados, por exemplo, uma pessoa não podia se candidatar ou podia ficar anos sem poder votar. E outra também, que a pior, né, que foi a institucionalização da tortura. Tipo, uma oficialização da tortura. Eles podiam torturar, tipo, né, que o inimigo no Senado. A parte que tem do sequestro do embaixador, ele é só um capítulo aqui, é o penúltimo capítulo, que é Babilônia, Babilônia. Outro dia eu estava em Botafogo e eu vi passar a limusine do embaixador dos Estados Unidos. E se a gente sequestrasse ele? Fácil falar, difícil é fazer. Talvez não. Ninguém jamais sequestrou um embaixador. Isso é uma coisa que eles não estão esperando. E se a gente conseguir botar a mão no embaixador dos Estados Unidos, o muro de silêncio vai abaixo na hora. Jornais, rádios, televisão, todo mundo vai ouvir a nossa voz. E para salvar o patrão, eles vão ser obrigados a libertar companheiros nossos que estão sofrendo na prisão. Eles sequestram o embaixador Charles Elbrick Burke, e porque eles querem, claro, o Gabeira também tá nesse sequestro. Assim, tipo, eles, aqui conta desde o início como eles assim planejaram o sequestro. Ele chamava as casas em que eles organizavam assim a resistência de aparelhos. Então, tipo, aqui explica bem, quando você ler, você vai ver, tipo assim, que é um trabalho bem minucioso. Eles sequestraram o embaixador americano porque eles queriam que libertasse 15 presos políticos que estavam sofrendo torturas nos porões da ditadura. Então, assim, aqui explica bem, né, os motivos e tal, né, e como foi. Tanto que eles libertaram os 15 presos políticos, eles foram enviados para serem exilados no México. O embaixador também foi liberado, eles inclusive deram, assim, para ele, quando ele foi embora, eles disseram assim, vamos dar alguma lembrança para ele, e deram um livro de poesia para ele, e pensaram, como que a gente assina ao nosso prisioneiro ou querido embaixador? Eles pegaram e deram, né? Tipo, daí aqui, tipo, conta bem, assim, essa parte do sequestro e tal, né, que eles fizeram isso porque era necessário, tipo assim, era uma coisa assim que eles não iam libertar aqueles presos políticos, assim, do nada, tipo, então foi uma ação drástica que eu vejo como que foi necessária. O embaixador tava bem, né, agora de mas assim, depois disso, né, ou assim que eu tava pensando assim, ó, depois todos que participaram da resistência foram vários grupos que ajudaram, alguns ficaram na casa, mas assim foi uma rede assim, tipo, de pessoas que ajudaram. Então, tipo, depois disso o Gabeira, tipo, teve que abandonar a vida dele, não podia mais trabalhar no jornal, teve que rasgar os documentos, ganhou nova identidade falsa, documentos falsos, ele teve que abandonar tudo. Daí eu penso assim, será que a gente também numa situação de ditadura conseguiria assim, por exemplo, agora assim, abandonar toda a nossa vida, faculdade, trabalho, tudo assim, tipo, pra viver na clandestinidade, porque ele não tinha casa própria, eles tinham que viver de casa em casa, porque a polícia já tava na cola, eles acabaram descobrindo, sabe, eles rasgavam os papéis, jogavam na privada, tipo, tentavam não deixar nenhum vestígio, mas ficava alguma coisa pra trás e já meio que imaginava, então, tipo, será que a gente veria, assim, pela resistência, assim, tipo, conseguiria viver na clandestinidade se a gente estivesse numa situação assim? Eu penso nisso, sabe? Tipo, se a gente tivesse numa situação de ditadura, tipo, nós estamos numa situação não muito boa, né? Mas, assim, numa situação assim, tipo, em que eles perseguem e matam as pessoas. Outra coisa que eu queria falar que eu me esqueci é que eu vi, assim, pessoas, assim,
ano passado, quando a Marielle Franco foi assassinada, algumas pessoas, assim, lembraram da morte do Edson Luiz também. Tipo, linkaram, assim, as mortes deles, assim, tipo, algumas semelhanças. Eu tenho um texto que eu achei muito bom na internet, eu vou deixar o link aqui, que fala sobre, né, a morte dos dois, assim, tipo, pra mim não me demorar demais, né. Então o Gabé vivia na clandestinidade, só que um dia, né, ele acabou sendo preso e ele... Eu já vou falar sobre a prisão dele, pra falar de outros. Tipo assim, os que aparecem no filme, por exemplo, tem o Toledo, que na verdade o nome dele é Joaquim Câmara Ferreira. Ele morreu na tortura. O João Virgílio, que no filme é o Jonas, é que assim, eles não usavam o nome verdadeiro. Eles, assim, tipo, pra não... Caso na tortura, às vezes era bom as pessoas não se conhecessem do mesmo aparelho, porque na tortura ela ia falar o nome que a pessoa ganhou, assim, um nome falso, né, pra não entregar a pessoa. O Jonas, que é o Matheus Nastergaile, que faz o papel dele, ele morreu em 69. Tipo, ele ficou sofrendo 12 horas de tortura e não resistiu. O Franklin Matias, que é o Marcão, que foi interpretado pelo Luiz Fernando Guimarães, ele é vivo, sabe? Ele é jornalista... Ele é jornalista, tô confundindo. É que tem o Júlio, o Cid Benjamin, que quem fez o papel no filme foi o Caio Junqueira, né, que faleceu no início desse ano. O companheiro tá certo. Eu errei. Você é corajoso, Júlio. Saiba que tem todo o meu respeito. Obrigado, companheiro. E ele também é vivo, ele é jornalista e político. Então, o último capítulo, onde o filho chora e a mãe não ouve, é o capítulo em que o Gabeira vai preso. Ele é pego, assim, na rua, ele diz que ele tenta fugir, porque ele diz que ele tem muita informação nas mãos dele e não pode ser pego. Quando ele tenta fugir, ele leva um tiro nas costas, que atravessa o rim dele. Ele sobrevive, só que ele fica com a saúde muito debilitada, com certeza, né? Então ele vai preso. Outra coisa que eu queria falar, assim, que a resposta do governo para o sequestro do embaixador foi bem agressiva. Tipo, a morte do Marighella foi uma das coisas, né, que aconteceu em resposta ao sequestro do embaixador. Mas eu não vou falar muito do Marighella agora, porque eu quero comprar aquele livro, tá super caro agora que vai sair o filme, né? E daí eu quero ler aquele livro, depois ver o filme e fazer uma resenha. Então eu nem vou entrar muito aqui, né, no assunto, né? Mas ele cita aqui o Marighella algumas vezes, assim, tipo, né? Tá. Daí o Gabeira, como ele tinha levado um tiro, eles não podiam pegar e botar ele no pau de arara, porque senão ele ia morrer. Não que eles não se importassem que ele ia morrer, mas é porque eles queriam informações. Então o que eles faziam quando ele estava um pouco melhor era dar choques nele, sabe? Uma coisa que eles faziam bastante, né? Daí, passando pelas cadeias, quando ele estava melhor, ele conheceu várias pessoas. Ele conheceu um homem que era um ex-militar que fugiu do quartel com o Carlos da Marca. O Carlos da Marca foi um militar que ficou bem conhecido porque ele roubou as armas do quartel. Tinha muitos militares que desertavam lá da ditadura e vinham pro lado da resistência. Tipo, acontecia, não era todos os militares, né, que concordavam com isso, né. Então o Carlos da Marca roubou, né, as armas do quartel, né, ele acabou sendo morto e ele conheceu o Mariane, que estava junto com o Carlos da Marca. Em 1970, quando ele estava na cadeia, ele teve um grande baque, que ele soube da morte de um grande amigo dele também, o Zé Roberto. E o Zé Roberto tinha uns 20 anos, ele namorava a Vera, depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. Uma dessas prisões em que ele foi, ele estava o Mário Alves, peraí. O Mário Alves, ele era fundador do partido PSBR, ele era um revolucionário. E assim, quando ele foi, assim, ele morreu, ele foi trucidado, assim, tipo, essas coisas a gente tem que falar, sabe, para as pessoas verem o que foi a ditadura, mesmo sabendo, né, tem gente que ainda fala que a ditadura devia ter matado mais, tipo, bom, mas assim, ele foi trucidado, tipo assim, teve uma, assim, ele foi torturado, espancado, esfolado com escova de arame e empalado. Tipo, eu não vou nem falar, tipo, vocês sabem como é horrível, né, uma pessoa ser empalada. Então você já imagina
que foi uma agonia. A morte dele foi horrível. Nem vou falar os pormenores do fato dele ter sido empalado. Você deve imaginar, porque é uma coisa horrível. Dizem que os outros presos ouviram a agonia dele e testemunharam, imagina, né? E ele, não, claro, não resistiu e morreu. Então, tipo, assim, deixa eu ver, tem até uma coisa que esse lugar era PE, daí o Gabeira fala, depois da PE da Barão de Mesquita, todos nós, inocentes ou não, ficamos horrorizados com o Brasil e com o ser humano, porque, tipo, nossa, ele teve uma morte terrível, sabe? Muita crueldade. Outra prisão em que ele foi, ele conheceu o Lúcio Flávio, que é um famoso assaltante de bancos lá dos anos 70. Ele morreu, acho que lá no finalzinho dos anos 70, né? Mas ele ficou muito famoso, assim, porque ele sempre conseguia fugir, né? Então, assim, ele passou por diversas prisões, ele estava se recuperando ainda. E mais pro fim do livro, o pessoal da resistência que está fora sequestra o embaixador da Alemanha. E eles querem, em troca, que libertem 40 prisioneiros. E o Gabeira pensa, será que eu vou estar entre esses 40 prisioneiros? E ele tava. Daí ele tava entre os 40 prisioneiros e ele ia ser exilado. Quando ele estava no avião, ele soube que a Vera também estava entre essas prisioneiras. A Vera Silvia Magalhães, ela foi a única mulher a participar do sequestro. Quando eles vão pro exílio, ela e o Gabeira, eles têm um relacionamento, depois eles terminam porque ela vai para outro lugar, ela sai da Suécia. Eles passam por vários lugares e a Vera, assim, ela foi muito torturada, tipo, espancada, queimada, tipo, ela sofreu tanto que ela ficou seca a vida toda com a saúde debilitada, tanto que ela morreu com 59 anos em 2007, sabe? Então ela ficou com a saúde muito debilitada. Então, né, ele foi pro exílio, né, o Gabeira, e resolveu, né, contar essa história. Tipo, o Gabeira, hoje, assim, ele advoga pelos direitos das minorias, né, tá? Tipo, eu gostei muito do livro, eu super recomendo. Uma coisa, assim, que eu tava até comentando com um amigo, que é assombroso ver algumas semelhanças com algumas coisas, assim, que tá acontecendo aqui e acolá, sabe? Tipo, por exemplo, assim, uma das assim, esse ano, logo no início do ano, ia aumentar o salário mínimo para um pouco mais, e não aumentou tanto, aumentou bem menos por conta da inflação. E me lembrou que aqui no início da ditadura militar teve o arroxo salarial, em que os militares, o novo governo militar da ditadura, achou, assim, que o Goulart dava salários muito altos para os trabalhadores, então por isso que tinha muita inflação, né? Então, tipo, isso foi uma grande semelhança logo no início, e achou, assim, que, tipo, que os trabalhadores não deviam ganhar tanto quanto os intelectuais, sabe? Então, essa semelhança, assim, e tem outras coisas, assim, tipo, pessoas que agora estão saindo do país, tipo a Márcia Tiburi, Jean Willis, tipo, estão se exilando, tipo, estão recebendo ameaças de morte, são pequenas coisas, assim, que estão acontecendo gradualmente, que de certa forma, assim, são assombrosas, sabe, tipo, que é para se pensar, assim, sabe, tipo, bom, eu vou deixar essa reflexão, sabe, mas, assim, é um livro que eu super indico. O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. Eu vou agora mostrar ligeirinho porque eu tô lendo, que acho que ficou muito longo. Eu tô lendo ainda o Admirável Mundo Novo, que eu vou fazer uma resenha pra faculdade. E A Bagagem do Viajante, do José Saramago. Bom, gente, obrigada. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Vou tentar botar aqui no final um vídeo do filme em que eles estão indo pro exílio, que eles tiram uma foto como presos políticos. Então é isso, e leia o livro do Gabeira, Consciência e Resistência sempre. Embarque para Argélia.